Então, a gente vai começar entendendo o que é o projeto de texto, começando com uma definição mais objetiva sobre ele, até porque nós já vimos sobre projeto de texto na primeira aula, a gente já falou sobre isso, eu sempre falo sobre projeto de texto com vocês, mas aqui a gente vai trabalhar ele agora de forma mais assertiva e mais objetiva, tá? Então, eu começo definindo aqui com vocês que projeto de texto é o planejamento da redação antes de vocês efetivamente começarem a escrever. Então, antes de começar a escrever o rascunho, você não vai olhar para o seu tema, pensar no tema e já partir para o rascunho. Antes de ir para esse rascunho, você começa com o seu projeto de texto. E isso é extremamente importante para vocês não ficarem travados. Então, é nesse projeto de texto que você vai ali defender, descobrir o que você vai defender, explorar sobre o que você vai defender, como você vai defender, em que ordem você vai apresentar essa defesa e essas ideias. Tudo isso é definido através do projeto de texto, tá? Então, eu quero que vocês pensem o seguinte: se a redação de vocês fosse uma casa, o projeto de texto ele seria a planta dessa casa, seria o projeto dessa casa, como o próprio nome diz. Sem um projeto, sem uma planta, você até consegue erguer as paredes ali, mas a chance dessas paredes ficarem tortas é gigantesca. Então, é nisso que eu quero que vocês pensem. O projeto de texto não é à toa, ele não está lá à toa, ele não está lá sem motivo. Não é só um passo a mais que eu falo para vocês fazerem ali na hora da escrita. Ele é fundamental para que a redação de vocês realmente faça sentido na hora que vocês forem passar para o papel. Tá? Então, a função que ele vai estabelecer dentro dessa redação, dentro desse texto, basicamente é o mais importante, evitar a fuga do tema, e isso acontece, gente, isso acontece com mais frequência do que vocês imaginam. Às vezes vocês tangenciam, às vezes vocês acabam realmente fugindo do tema em si, e é esse projeto de texto que vai ajudar a isso não acontecer. Ele vai manter o texto organizado, então é ele que organiza o seu texto no final das contas, para que você consiga ali trabalhar realmente com a construção da introdução, do desenvolvimento, da conclusão, é ele quem cuida disso. Ele vai garantir a progressão lógica, então isso também é importantíssimo. Você ter ali uma progressão lógica é algo que faz muito sentido, e é aqui que entra aquilo que eu falei para vocês, em relação a não só o que eu já costumo cobrar, né, de projeto de texto e tudo mais, no sentido de ser aquilo que você escreve antes do seu rascunho, mas também no sentido de é o projeto de texto que determina que você tem organização dentro da sua escrita, que você, como o próprio nome diz, planejou e organizou o seu texto no final das contas. Então, essa também é a função dele quando a gente para pensar na estrutura, na organização e tudo mais. E você vai facilitar a correção do seu corretor. Isso daqui é ótimo. É o que eu já falei para vocês várias vezes. O seu corretor ele está corrigindo várias redações, está fazendo ali a correção de vários textos. Se você puder facilitar a vida dele, vai ser bom, porque assim ele já vai olhar a sua redação com outros olhos. Ele já vai ali dar uma atenção para a sua redação diferente da que ele daria para outras pessoas, tá? Então, a gente vai seguir aqui esse projeto de texto de um jeito que você consiga escrever mais rápido, lembrando que aqui a proposta é que vocês consigam escrever dentro de 1 hora e 10, né? Levando em consideração todo o restante da prova. Você erra menos e você eu vou dizer aqui, eu coloquei aqui que você parece mais inteligente no papel, mas o que acontece? Na verdade, o seu texto, ele parece mais coeso. E coesão é uma coisa que derruba a maior parte dos candidatos. Muita gente se preocupa com repertório, com argumento e tudo mais, mas deixa a coesão de lado. E projeto de texto demonstra que você tem conhecimento sobre coesão textual. Por isso que ele é tão importante e por isso que ele enche tanto os olhos dos corretores. Por isso que o corretor gosta tanto de ler uma introdução, por exemplo, e já identificar ali qual que é o projeto de texto daquela redação. É algo que realmente facilita muito a vida e que vai deixar o texto de vocês mais fácil no final das contas, tá? O que acontece?
existe uma diferença muito grande entre você ter uma ideia e você ter um projeto. Quando você tem uma ideia, basicamente é ali o que nasce, né? É o início da sua redação. Você vai olhar e vai falar assim: ah, eu vou falar que a tecnologia afasta as pessoas. Isso é só uma ideia, é só um pensamento solto, é só ali a sua primeira opinião a respeito daquele determinado assunto. O projeto de texto é quem vai construir realmente o início da sua tese. É onde você vai dizer que você vai defender que o uso excessivo da tecnologia prejudica as relações sociais, porque gera isolamento e infra. Eu tenho dois caminhos de argumentação e eu tenho uma direção definida. Aqui já dá para escrever uma redação inteira, levando isso daqui em consideração, sem se perder. O que falta adicionar aqui? Repertório. E esse repertório eu vou pensar de acordo com esses dois caminhos argumentativos que eu já defini. Lógico, gente, não é fácil, não é só olhar para a folha e pensar assim: nossa, o tema é sobre tecnologia. Uf, pronto, já veio tudo isso daqui que eu falei para vocês. Quando vocês pensarem sobre um tema, quando vocês forem definir o projeto de texto de vocês, quando vocês forem definir sobre o que vocês vão escrever, eu quero que vocês pensem e transformem em perguntas, porque assim vai ficar mais fácil de apresentar as respostas. Então, vamos supor que o tema seja a função da tecnologia no cotidiano das redes sociais. E aí você tem que primeiro olhar e pensar qual que é a função dessa tecnologia, dessas redes sociais no cotidiano. É algo bom ou é algo ruim? Ah, é algo relativo. Pode ser bom e pode ser ruim. Ok, então você já vai partir aí para uma dualidade. Essa dualidade, agora você tem que me explicar por quê. Por que que é bom e por que que é ruim. Cada um desses porquês vai ser o seu argumento. Vai ser isso daqui que eu chamo de caminho argumentativo. É assim que você monta seu projeto de texto. Então, quando a gente passa por temas, inclusive os temas mais subjetivos, tá? Pessoal da iPhone, que tem aí geralmente temas que são mais subjetivos. Eu trouxe o exemplo de hoje, inclusive, ele vai ser um tema mais subjetivo, porque isso pode cair para todos vocês, mas, né, principalmente ali para o pessoal da iPhone. Você vai olhar, vai se questionar se é algo bom ou se é algo ruim, e depois vai responder por quê. Eu sei que está parecendo tudo muito simples, mas quando você entende a estrutura da redação, ela é simples. Ela não é nada, não é um bicho de sete cabeças. É algo que você precisa entender a estrutura, adaptar a estrutura e trazer os argumentos e os repertórios necessários, no final das contas, tá?